sabe o que é um anfitrião? Anfitrião é o dono da casa que recebe um convidado. Você já recebeu um amiguinho na sua casa? E como você tratou esse amiguinho? Você quis que ele se sentisse bem? Então você é um bom anfitrião. Certa vez, um homem chamado Simão, que era um profundo conhecedor da lei de Deus, ele era um fariseu, era um homem importante, religioso, ele convidou Jesus para jantar em sua casa. Logo, ele é o anfitrião e Jesus é o convidado. Jesus, então, como é sempre tão gentil e tão amável, ele aceitou o convite de Simão. Chegando na casa de Simão, Jesus então se reclina à mesa para comer, para jantar. Naquela época, as mesas eram bem baixinhas. Então, entrou certa mulher daquela cidade na casa de Simão. E essa mulher, a Bíblia diz que ela era uma pecadora. Pecadora. O que é pecado? Pecado é tudo que a gente fala, que a gente faz, que a gente pensa, que a gente sente que não agrada a Deus. Pecado é quando, por exemplo, eu desobedeço ao meu pai, quando eu desonro o meu avô e a minha avó, eu desrespeito os meus avós, quando eu trato mal os meus irmãos. Isso tudo é pecado. E o pecado nos separa de Deus. A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram. Todos. Isso inclui a mim e a você. Todos nós pecamos e porque nós pecamos, nós estamos separados da glória de Deus. O castigo pelo pecado é a separação eterna de Deus. E a Bíblia conta que aquela mulher era uma pecadora. Naquela época, as mulheres não eram nem contadas. Elas eram vistas como pessoas de pouco valor, assim como as crianças também. Mas aquela mulher ainda mais. Ela era rejeitada, ela era desprezada, ela era considerada uma mulher suja, impura. E mesmo sabendo que poderiam humilhá-la, tratá-la mal, aquela mulher entra na casa daquele fariseu, daquele homem religioso chamado Simão. E sabendo de sua condição de pecado, ela vem por trás de Jesus e ela então se ajoelha aos pés de Jesus. Eu acho que ela não se achava digna nem de estar à frente de Jesus, de olhá-lo nos olhos. Então ela se abaixa e ela vai aos pés de Jesus. Se nós entendêssemos de fato quem Jesus é, nós iríamos entender que não há lugar melhor para nós estarmos do que aos pés de Jesus. Jesus é santo, Jesus é o perfeito Filho de Deus, perfeito porque ele nunca pecou, ele nunca cometeu um erro, ele nunca fez nada de errado, mas Jesus também é gentil. Jesus é amável, Jesus é maravilhoso, Jesus é santo e incrível. E aquela mulher sabia disso. Ele se entregou pelos nossos pecados. Ele veio como homem em carne, mesmo sendo filho de Deus. Ele deixa toda a sua glória no céu e ele vem em carne. Ele cresce, ele nasce como bebê, ele é uma criança que nem você, depois ele cresce, se torna um homem. E ele então, além de nos ensinar a amar a Deus e ao próximo, ele se entrega pelos nossos pecados. E Jesus então tem as suas mãos furadas, os seus pés furados lá na cruz e em sofrimento Jesus se entrega, ele morre pelos nossos pecados. Mas ele não fica morto não, porque ele é poderoso, porque ele é glorioso. Deus ressuscita Jesus dos mortos ao terceiro dia e Jesus está vivo. Jesus está vivo e ele nos ama, assim como ele amava aquela mulher e assim como ele não desprezava aquela mulher, ele também não nos despreza. E ela então se ajoelha aos pés de Jesus e ela começa a chorar sabendo de sua condição e as suas lágrimas vão caindo nos pés de Jesus e vão lavando os pés de Jesus de tanto que ela chora. Então ela pega os seus cabelos e ela seca, vai secando ali os pés de Jesus e ela beija os pés de Jesus, ela vai beijando os pés do Senhor
E ela traz consigo um pequeno vaso de alabastro. Alabastro era uma pedra. E naquele vaso continha um perfume caríssimo, caríssimo, que era necessário um trabalhador comum, talvez para encher aquele vaso, trabalhar 1 ano. Quanto mais uma mulher daquela, que era tão desprezada, tão rejeitada, tão desvalorizada. Quanto tempo ela deve ter trabalhado? Quanto ela deve ter sido humilhada? Quanto ela deve ter sido desprezada para poder obter aquele perfume? Naquele vaso tinha o perfume, mas também tinha a adoração daquela mulher, tinha a sua história. Tinha toda a sua vida e toda a sua história de sofrimento. E é isso que ela derrama aos pés de Jesus. Ela vai e derrama aquele perfume aos seus pés. Eu imagino que o cheiro deve ter subido, ido até as narinas de Jesus e enchido toda a casa. Em Lucas 8, versículo 44. Vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, como era de costume na época, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume aos meus pés. Portanto, eu lhes digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados. Naquela época, era de costume um bom anfitrião fazer isso aqui que Jesus fez, que Jesus falou para Simão. Simão não foi um bom anfitrião. Ele não tratou com honra a presença de Jesus em sua casa. Você, criança, você tem tratado com honra a presença de Jesus no seu lar? Você tem sido obediente aos seus pais? Tem tratado com respeito os seus avós? Tem tratado com amor os seus irmãos? E mais, você, criança, que é salva pelo Senhor Jesus, quando nos entregamos a Ele, nós nos tornamos anfitriãos de Sua presença em nós, porque o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós. Você tem sido um bom anfitrião da presença de Deus em você? O que você tem feito com o seu corpo? O que você tem feito para honrar Jesus com a sua vida? A presença de Jesus em nós, que é tão extraordinária, deve ser levada com temor, com amor e com santidade. Simão não foi um bom anfitrião daquela presença, da presença de Jesus. Porém, Jesus recebeu a adoração daquela mulher, porque ele não resiste a um coração quebrantado, a um coração quebrado, entregue em suas mãos, sendo derramado aos seus pés. Então, Jesus aceita a adoração daquela mulher. Jesus é o perfeito Filho de Deus. Ele mesmo nunca pecou, ele nunca fez nada de errado. Porém, a Bíblia diz que todos nós pecamos e nos separamos da glória de Deus. Deus nos ama. Porém, mesmo sendo amados por Deus, todos nós pecamos, e porque nós pecamos, nós nos separamos de Deus. Mas Deus nos ama tanto, 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 que Ele envia Jesus Cristo em carne para sofrer o castigo que eu e você merecemos pelo nosso pecado. Jesus morreu, mas Ele ressuscitou ao 3º dia e Ele está vivo e reina gloriosamente. Jesus deseja que você se entregue, assim como aquela mulher fez, que você quebrante o seu coração e se entregue aos seus pés. A Bíblia diz em Romanos 10:13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar significa chamar por Jesus, reconhecendo que só o nome dele é poderoso para te salvar. Ser salvo significa ser livre do castigo, da separação de Deus, uma vez que Jesus já levou sobre si o castigo que nós merecemos pelo nosso pecado. Você deseja hoje, assim como aquela mulher, se quebrantar aos pés de Jesus? Você deseja invocar o nome do Senhor para ser salvo? Se você quer hoje invocar o nome do Senhor para ser salvo, abaixe a sua cabeça, feche seus olhos e repita essa oração comigo de todo o seu coração. Senhor Deus,
Eu invoco o nome de Jesus agora. E eu peço perdão pelos meus pecados. Eu reconheço que só o nome de Jesus é poderoso e suficiente para me salvar. Perdoa os meus pecados. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.